Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu quero continuar com essa temática de vendas ainda, para o lado de automações, mas eu quero abordar um passo anterior à questão de você começar a ir para o lado de vendas, né? De você começar a sair para vender efetivamente. É algo que eu acho que tem valor, é um insight que eu acho que tem bastante valor e que eu acho que isso acaba mudando, vamos dizer assim, que a sua direção, o foco que você precisa ir. Pessoal, antes de começar o vídeo, só um pequeno recado. Esse tipo de conteúdo de vendas também vai estar lá na comunidade. Lá na comunidade tem só vai ter um módulo específico só para fazer vendas, então com estratégias, desde partes mais práticas, igual eu montei nesse vídeo aqui, até partes mais teóricas, igual desse vídeo aqui, por exemplo. Então, é algo que eu acho muito interessante e que eu gosto de deixar bem explícito para a galera que está na comunidade, porque a venda também é a parte crucial. Então, por mais que você acabe não gostando tanto de vendas, no final do dia você vai ter que aprender a vender, né. Se você quiser trabalhar como uma pessoa que vende a solução, né, você tem que desenvolver, você vai ter que vender. Ou você contrata alguém para fazer só a parte da venda e aí ela vê lá na comunidade como faz com os processos que eu monto para fazer a venda, por exemplo, ela vende, uma opção. Mas a comunidade a ideia da comunidade é essa, é você conseguir sair do desenvolvimento até a venda, até você conseguir realmente estar aí dentro do cenário como um gestor de automação com inteligência artificial. Então, o link para a comunidade está aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, fechado? Então, bora para o vídeo. O insight que eu queria deixar para vocês aqui é, antes de você começar a ir para aí vamos dizer assim, que para o seu passo final, que seria a venda, é você entender o tipo de cliente que você quer. E aí eu vou trazer nesse vídeo aqui abordagens diferentes e em relação a nichos também. Então vamos lá. Eu vou começar com 2 exemplos de nichos. Vamos pegar um nicho de imóveis e vamos pegar um nicho de restaurantes e mais restaurantes, assim, voltados para o nicho menor, né, de restaurantes um pouco menores. Se você pegar, por exemplo, o nicho de real estate, né, de imóveis, a gente acaba que a maioria dos tickets e faturamentos dessas empresas são bem altos. Porque se você pegar, por exemplo, qualquer venda que uma imobiliária faz, o volume de grana que entra é muito alto. Então, óbvio, né, tem empresas e empresas, existem empresas imobiliárias menores, mas numa regra em geral, o faturamento, vamos dizer assim, que do setor imobiliário vai ser muito maior do que o faturamento do setor de restaurante. Assim, em média. Não é uma regra, mas em média vai ser. Então, você saber que, dependendo do nicho que você atacar, você tem que sempre pensar qual é, vamos dizer assim, que um faturamento médio da menor empresa que tem naquele nicho. A partir disso, você já consegue entender mais ou menos qual, vamos dizer assim, que é o nível que você vai conseguir cobrar nas suas automações dentro daquele nicho. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui eu, eu explico aqui nesse vídeo que está aqui em cima do meu dedo, e eu vou deixar aqui esse mesmo vídeo aqui aparecendo no card, que é o vídeo que eu ensino como precificar a sua automação. Então, com base na forma com que eu precifico, que é geralmente por percentual em cima do faturamento do cara, ou em cima, não do faturamento, mas mais do lucro bruto do cara, você acaba precisando ter essa informação. Você saber se aquele nicho fatura mais, se aquele nicho, tipo, coloca mais dinheiro no bolso no final do dia ou não, né. Então, acabam que nichos que faturam mais, vão pagar mais. Isso é uma regra. Porém, não necessariamente vai ser o melhor nicho para você ir. Isso é algo que você tem que parar, pensar também, porque o melhor nicho que tem para você ir vai ser o nicho que você tem mais conhecimento ou que você consegue buscar conhecimento de uma forma rápida. Como assim? Ah, Vinícius, eu já trabalhei nisso. Ah, eu tenho amigos que trabalham, puta, uma frota de amigos que trabalham nesse nicho. Pô, beleza. É uma ótima forma de você começar, porque com muitos amigos que trabalham nesse nicho, você consegue obter muita informação, e aí você, obtendo muita informação, você vira um especialista naquele setor.
Sendo especialista naquele setor, é muito mais fácil você atacar diretamente a dor da pessoa na hora de fazer a venda. Você sabe quais são os problemas, sabe quais são os benefícios que aquilo vai ofertar para aquela empresa. Então, isso acaba facilitando muito a sua conexão na hora da venda. E aí fica mais fácil de você vender. Então, na minha visão, o melhor nicho que tem para você atacar é dessa forma. Mas é bom entender, vamos dizer assim, que as nuances, que até mesmo dentro do nicho específico, você vai ter o cara que é pequenininho, que tá ali tentando crescer, e você tem um cara que já é muito grande. Então acaba tendo essa dificuldade de você saber abordar, por quê? As necessidades do cara que é pequeno não necessariamente vão ser as mesmas necessidades do cara que é grande. O cara que é pequeno, às vezes, está buscando, pô, eu preciso, eu tenho pouca gente ainda, não consigo trabalhar tanto, sei lá, minha recuperação é ruim, minha recuperação de vendas é ruim, meu follow-up depois que eu vendo o produto não é tão automatizado, é mais complicado. Às vezes o cara que é maior já tem uma recorrência maior, ele já tem um time que faz um acompanhamento, ou uma empresa contratada que faz isso. E aí, a forma com que você vai ter de abordar isso é diferente. Porque para o cara menor, você vai abordar para ele falando: "Ó, eu consigo implementar isso vai aumentar muito para você, tá, 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 tá". Por exemplo, vamos botar exemplo desse serviço só, recuperação. Então, pô, faz recuperação e follow-up do produto, né, do pós-venda. Isso para um cara que não tem esse processo estruturado e que não consegue fazer esse processo, vai ter um resultado muito eficiente, muito legal. Agora, para o cara que já tem esse processo, o resultado vai ser menor. Então, isso é importante, essas nuances, é importante você saber. O cara que é grande, ele já tem, vamos dizer assim, ele já tem um processo estruturado. E ele vai ter uma complexidade da estrutura dele muito maior do que o cara que é pequeno. E aí que entra o segundo ponto que você tem que avaliar. O cara que é grande, naturalmente, vai pagar mais para você. Porém, o desenvolvimento dele vai ser mais complexo. Por que que eu digo isso, né? Isso se você for seguir na mesma linha de raciocínio que eu sigo para vender minhas automações. Eu não vendo, por exemplo, puta, ó, eu tô vendendo aqui para você só aqui um chatbot, pronto. Eu não gosto de vender assim. Não é meu perfil. Dá para vender assim, mas não é meu perfil. Meu perfil eu quero vender, eu vendo tipo vamos assim, aqui, um pacote de solução de IA para resolver os problemas que eu vejo latentes daquela empresa. Então, por isso que eu sempre converso bastante com o cara, entendo todas as pontas, a gente faz às vezes um reconhecimento de área, ver qual que é o problema, para entendi o problema, que não é necessariamente só isso, mas tem isso aqui que dá para melhorar, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, beleza. Então, pegamos todos esses problemas, e aí a partir disso eu tento automatizar tudo. E tento trazer um resultado, algo que vai realmente trazer um resultado muito forte, muito expressivo para aquele cara. Isso acaba tendo um nível de trabalho muito maior. Porque quando você tem uma empresa maior, a complexidade da estrutura dessa empresa também é maior. Porém, ela paga mais. Agora, quando você tem uma empresa que é menor, você acaba conseguindo, vamos dizer assim, que templatear a empresa. Por quê? Porque a maioria das empresas pequenas ou médias, elas às vezes vão ter um processo mais ou menos estruturado de uma parada, mas não vai ser um negócio, nossa, super estruturado. E aí a maioria delas tem um processo muito similar, porque eles não desenvolveram muita complexidade ainda em cima das coisas. Porque não tem nem tamanho para isso. Às vezes o volume de clientes não tem tamanho. Às vezes você pega uma empresa que vai ter, sei lá, 30 clientes no mês, entende? Então, assim, 30 clientes no mês, assim, a depender, né, do ticket, é um volume baixo de atendimento. Ou que tenha 60, mas mesmo 60 às vezes é um volume baixo. Então isso acaba que você consegue criar, vamos dizer assim, que soluções mais plug and play, e isso facilita muito para você. Então você vai conseguir criar uma solução que, por exemplo, você só vai lá, pega o escopo do cara, adapta aquela solução bem pouquinho e encaixa na necessidade do cara e já tá rodando, já tá pronto. Pô, então você acaba demorando às vezes para fazer uma solução para um cara menor assim ou de médio porte, às vezes vai demorar, sei lá, um dia para fazer um negócio desse, menos até de um dia. E um dia, assim, não tô falando nem 24 horas trabalhando, não, é tipo, às vezes teve cliente, o mais rápido que eu já consegui implementar, é um cliente que eu já tinha feito
acabado de fazer um fluxo muito similar, entrou o cliente, outro cliente, e aí eu reimplementei o mesmo fluxo. Foi coisa de 3 horas, 4 horas, mais ou menos, para implementar. Era um template, é basicamente a mesma coisa. Eu estou implementando aqui, eu implemento aqui também. A mesma coisa. Então, isso que é interessante de você saber. Dentro dessas empresas menores, você consegue replicar muita coisa e fazer muita coisa exatamente igual, assim, sem mudar uma vírgula praticamente. Você só vai mudar pequenas coisas no prompt, essas coisas. Nas empresas maiores, muitas vezes é um pouco mais complicado de você fazer isso, porque a complexidade da estrutura é um pouco mais chatinha. Então você vai demorar mais tempo para desenvolver, para implementar aquela solução. Porém, em contrapeso, você ganha mais. Então, a gente fica nesse jogo, tá? De, puta, eu vou pro lado do cara que me paga mais, mas que eu vou ter um pouco de mais de trabalho, né? Mas pelo fato desse cara pagar mais, se ele gostar do meu serviço, é um negócio que eu vou ficar anos com ele. Porque é difícil, vai ser difícil ele me largar. Depois que, tipo, eu já tiver tudo desenvolvido, tudo estruturado e que tiver dando resultado pro cara, é difícil ele te largar. É muito difícil. O cara maior. O cara menor, se dá uma crisezinha, alguma coisinha que acontece ali, pum, ele larga. Então tem esse problema também. Esse cara aqui, ele talvez tenha um LTV maior. Ele tem um tempo que você vai ficar com ele de contrato maior. Então, isso é mais interessante nesse aspecto. E, naturalmente, pessoas que têm mais poder aquisitivo, né? Se você resolver o problema delas, elas pagam mais. Então, esse cara aqui é um cara que você consegue até entuchar mais produto e mais serviço ao longo do tempo. Também é um outro fator. Esse cara aqui, às vezes vai ser mais difícil de você tirar dinheiro desse cara no LTV. Dependendo, se você conseguiu trazer muito resultado para ele, beleza. Se não trouxe tanto resultado assim, se for, trouxe um resultado legal, é uma coisa muito boa, é uma coisa que é útil tal pro dia a dia dele, que ele quer manter, mas não trouxe tanto resultado financeiro, às vezes vai ser difícil você conseguir pegar e fazer esse cara comprar mais coisa de você. Então, você tem essa balança. Acaba tendo essa balança de o que é melhor. No fim do dia, óbvio que quando você consegue pegar uma empresa que tenha poucos atendimentos e muito faturamento, é o melhor cenário. Porque geralmente essas empresas elas têm uma estrutura mais enxuta. Então, por exemplo, dentro do digital você vai encontrar muitas dessas. Você vai encontrar empresas de 7, 8 dígitos, às vezes, que tem 15 funcionários, 10 funcionários. São empresas extremamente enxutas com processos enxutos. Então, esse tipo de cenário acaba sendo os melhores. Mas às vezes você vai ter que pegar uma empresa de 7 dígitos de faturamento que tem, pô, uma estrutura de 500 funcionários. Pô, uma estrutura de 500 funcionários, gente, isso tem muito processo interno. Muito processo interno. Isso vai dar um trabalho gigantesco para você conseguir implementar a solução. Por mais que esse cara acabe pagando mais. Então, vamos dizer assim, que fica no ar. Não tem necessariamente uma solução que é a melhor de todas. Você vai ter benefícios e malefícios nas duas pontas. Mas, vamos dizer assim, que o que acaba sendo um pouco mais fácil de você escalar são os menores. São empresas aí que você vai conseguir fechar contratos de 1.000 recorrente, talvez 2.000 recorrente, ou até um pouquinho menos, 800, né? E com taxa de implementação de 2, 3, 5, talvez 7 pau de implementação do serviço, mais essa recorrência. Essas empresas você vai conseguir templatear muito mais fácil. Você vai ter, vamos assim, um serviço quase como se fosse um SaaS que você implementa pro cara. É uma coisa muito mais papum, muito mais rápido. Então, às vezes, vale muito mais você pegar vários clientes desse, né? Não, você se especializar em pegar clientes desse porte, do que você se especializar, às vezes, em pegar clientes muito grandes que acabam te travando, acabam, tipo, te dando muito mais dor de cabeça, porque a quantidade de processos, a complexidade do processo dele acaba sendo algo que vai exigir muita atenção sua. Então, ou você vai ter que ficar lá, puta, dando muita atenção para esse cara, ou você vai acabar precisando até colocar outra pessoa para ficar acompanhando só essa empresa para melhorar o processo do cara, para não dar problema para esse cara, porque o cara que paga muito também exige muito. Esse que é o ponto maior. É um ponto de decisão legal, mas que não tem errado. Errado é não conseguir cliente. Não conseguir cliente acho que é o ponto errado. Mas acho que é interessante. Você consegue se especializar nas duas pontas, e nas duas pontas você vai conseguir tirar muita grana disso. Isso garanto. Nas duas pontas você consegue tirar muita grana.
Se você pega 3 clientes grandes de 10k, 15k, você já tá fazendo 30, 40 pau, né, de 10k recorrente. Se você pegar, sei lá, 60 clientes de 1000 recorrentes, você tá fazendo 60 pau recorrente. Ah, Vinícius, mas para fazer 60 clientes eu preciso de mais funcionário. Vai precisar, provavelmente vai precisar sim. Mas eu quero estar tendo esse problema, né? Eu quero estar tendo problema de, pô, eu vou ter que contratar mais funcionário para ganhar mais. Não tá tendo problema de, puta, não tô conseguindo fechar a venda. Então, acho que esse é o ponto. Então, fazendo a retrospectiva, primeiro ponto, define o nicho e pega o nicho que você mais consegue entender, que você mais tem informação para conseguir buscar, vamos dizer assim, essa conexão na hora da venda e vender de forma mais fácil. Segundo ponto, decide qual o tipo de cliente que você quer abordar. Clientes de classes sociais diferentes exigem abordagens diferentes. Exigem, vamos dizer assim, que eles têm objetivos diferentes muitas vezes. Então, você saber qual é o tipo do seu cliente, né? E saber qual é o tipo de abordagem que vai ser mais efetiva com ele, qual é a dor mais latente dele, faz com que você tenha um sucesso de conversão muito maior. Fechado? Então acho que era isso. Acho que é um insightzinho legal para essa parte de vendas que eu queria deixar aqui para vocês. Novamente, se você quiser aprender mais sobre essa questão de vendas das automações e também sobre a parte de desenvolvimento desde o zero das automações, primeiro link aqui na descrição e no comentário fixado. Fechou? Então deixe seu like, se inscreve no canal, pessoal, e até o próximo vídeo.